no camp que eu fiz, né, os pais perguntam como as crianças podem melhorar, e a gente sempre sabe muito bem da parte física técnica do esporte. Mas quando eu comecei a ver esses dados de quanto essas crianças melhoram na escola, e isso está conectado com certeza depois com o esporte, é, como funciona esse trabalho que vocês fazem com as crianças? De por que começar com o trabalho físico, depois ir para o mental? Como é que essa coisa funciona para a cabeça deles ter esse plus aí que vocês conseguem? Boa. Então, assim, aqui a ordem dos fatores, Victor, ela é menos importante. Começar com o físico ou começar com o mental. O mais importante é a gente abordar as 2 vertentes. Então, assim, hoje existem vários estudos e da melhor pesquisa possível, assim, então meta-análises que envolvem estudos cegos randomizados, que mostram como a atividade física é benéfica na melhoria do desempenho acadêmico. E aí vocês podem estar perguntando: "Nossa, mas por quê?". Porque a atividade física, ela promove o desenvolvimento das funções executivas, ou seja, de competências aqui da frente, né, na parte de trás da nossa testa, que são muito importantes no cenário acadêmico. Por exemplo, a atividade física melhora a capacidade de sustentar a atenção, melhora a memória, melhora o controle inibitório. Por que que o cognitivo, ele é importante aqui também? Porque uma das características do treinamento cognitivo é a imprevisibilidade. E a imprevisibilidade ela acontece no cenário esportivo, assim como ela acontece no cenário acadêmico. Como assim? Eu não sei qual nota, desculpa, não sei qual pergunta vai cair na minha prova. Por se tratar de imprevisibilidade, o nosso cérebro não gosta. E por não gostar de prever o que vai acontecer, ele pode gerar mecanismos como, por exemplo, deixar a criança ansiosa ou dar aquele branco. Então, quando a gente insere atividades que têm esse caráter aleatório, ou seja, a criança não consegue prever o que vai acontecer, a gente está, de certa forma, simulando, metaforicamente, a imprevisibilidade do cenário acadêmico com a imprevisibilidade do treinamento cognitivo. Isso dá para a criança uma oportunidade dela aprender a regular as emoções, a lidar bem com os erros e até mesmo a lidar de uma forma mais positiva com o cenário imprevisível. Perfeito. Então, realmente, assim, não é uma questão só para performance. Eu tô dizendo mais do que só performance esportiva. Tô dizendo, de repente, uma performance que é aquilo que você estava dizendo. Não necessariamente a gente está falando de dentro de quadra, enfim. Mas que, de repente, numa prova, a questão da escola, de você realmente desenvolver essa questão, pode ajudar muito mais do que só no esporte. Isso rebate também na questão de emoções e tudo mais para as crianças, pensando não só no desempenho escolar, mas assim, além disso, a questão emocional e tudo mais, isso também ajuda para as crianças, enfim. Sim, ajuda completamente, assim. Então, se a gente olha o cenário esportivo, o basquete. Basquete, inevitavelmente, o Vitor sabe bem disso, é um jogo de erros e acertos. Então, quanto mais a criança se expõe em um contexto no qual ela tem que lidar com erros e acertos, tem que ser resiliente, tem que restabelecer rapidamente a emoção para conseguir a próxima jogada, essa competência ela vai ser transferida para dentro da sala de aula. Além disso, quando a gente olha que a demanda do esporte, em termos de sustentar a atenção, em termos de conseguir, direcionar o fluxo atencional para aquilo que interessa, isso também é válido no contexto esportivo, no contexto acadêmico, desculpas.